Bom, galera, após o período homérico, com ocorrência da segunda diáspora, eu voltei início ao período que eu chamo de período arcaico, que vai do século 8 até o século 6 a.C. Nesse período arcaico, eu voltei o crescimento das tribos, e essas tribos vão acabar se unindo e formando o que nós conhecemos como cidades-estados ou então polis grega. Beleza? A principal característica desse período arcaico é exatamente a formação da polis grega, a formação da cidade-estado, que é uma característica fundamental da organização clássica da Grécia Antiga. Lembrando que essa organização em cidades-estados, ela não é uma particularidade dos gregos. Eu já possuo cidades-estados na civilização dos fenícios, dos sumérios, porém, não são cidades-estados tão complexas quanto essas que nós veremos na Grécia, certo? Bom, características gerais a respeito dessas cidades-estados. Essas cidades-estados, elas são independentes, elas são autônomas. Em que aspecto, Fabrício? No aspecto político, no aspecto militar e no aspecto econômico. Tá, mas por que elas são autônomas? Por que elas são independentes? Lembra que lá no comecinho da nossa aula, eu te falei que a Península Balcânica ela era caracterizada por um relevo montanhoso, correto? A ocorrência de montanhas nesse território vai me gerar, como consequência, um isolamento geográfico. As montanhas elas vão servir para separar essas cidades-estados que vão se formar. E até mesmo as montanhas vão servir para proteger essas cidades-estados. Então, esse isolamento geográfico, devido ao relevo, ele vai resultar em cidades autônomas de modo político, de modo econômico e de modo militar, beleza? Mas, embora elas sejam independentes nesses aspectos, vai ter um aspecto que vai uni-las. Elas vão ter um aspecto em comum. Esse aspecto vai ser exatamente a base cultural, a língua e a mitologia. A língua e a mitologia dessas cidades-estados, ela vai ser algo em comum, algo que vai unir essas cidades-estados. Fabrício, por quê? Porque lembra que essas cidades-estados, pessoal, elas têm a mesma origem. Os povos que vão ocupar esses vales entre as montanhas e que vão fazer com que a sua população cresça, vão ocupar cada vez mais terras, vão disputar por essas terras, vão de genos se transformar em frátrias, de frátrias se transformar em tribos e de tribos se transformar em polis, são os povos creto-micênicos. Então lembra que essa galera aí, ela vai possuir a mesma origem, que é a origem lá na civilização creto-micênica, os aqueus, eólios e jônios, beleza? Então, devido a essa população ela ter a mesma origem, a origem lá na civilização creto-micênica, eles vão apresentar uma mesma base cultural. Lembra que quando eu te falei sobre a civilização creto-micênica, eu te disse que eles lançam a base da língua e da mitologia grega. Então, essa origem em comum vai fazer com que essas cidades possuam uma mesma base cultural, beleza? Uma característica que é importante também comentar, pessoal, é que nessas cidades já havia uma distinção muito grande do que seria espaço público e do que seria espaço privado. E é uma característica importante ressaltar, porque eu não a tenho na Antiguidade Oriental. Na Antiguidade Oriental, eu não tenho essa divisão nítida entre o que é espaço público e o que é espaço privado. Nas cidades gregas, eu já vou possuir essa concepção bem definida. Por exemplo, espaços públicos eu posso falar das praças, que a gente chama de ágora. Na ágora, eu tenho um espaço público, um espaço urbano, onde eu terei sendo ocorrência nesse local o comércio e a política, né? O debate político, a discussão política e também as atividades comerciais. A ágora, por ser um espaço público, ela é um espaço que dá livre acesso a todos os cidadãos, beleza? É um espaço que dá livre acesso a todos os cidadãos. Já os espaços privados,
eles são as propriedades econômicas, eles vão ser as terras, beleza? Então, não te esquece, nessas cidades-estados, eu tenho uma concepção bem definida do que seria espaço público e do que seria espaço privado. Embora eu tenha essa concepção do que seria espaço público e privado, algo que não é muito bem delimitado nessas cidades é o que seria a zona urbana e o que seria a zona rural, beleza? Não há uma separação nítida entre a zona urbana e a zona rural. As principais cidades e estados, pessoal, que vão ser alvo de nossos estudos posteriores são a cidade de Atenas, na região da Ática, ao norte da Península Balcânica, e a cidade de Esparta, na região do Peloponeso, a região sul da Península Balcânica. Das duas, Atenas e Esparta, a que vai ser considerada a cidade modelo da Grécia Antiga é a cidade de Atenas. Então, sempre que tu se deparar com uma questão onde o enunciado não cite qual é a cidade-estado grega ao qual ele se refere, você acaba tomando como referência a cidade de Atenas. Para finalizar esse vídeo, eu separei para vocês um trecho da obra Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari, onde ele descreve muito bem isso que eu acabei de comentar a respeito das cidades-estados.